boa tarde para você, ouvinte da Rádio Inconfidência. Agora 12:05, começando o programa Uma Questão de Fé pela Inconfidência no AM 840, também pela internet no nosso site radioinconfidenciaam.com.br, pelo nosso aplicativo que você pode ter aí no seu celular, só digitar aí no Google Play Rádio Inconfidência Umuarama ou Inconfidência Umuarama, você vai ver lá a nossa logomarca e aí é só baixar aí no seu celular, levinho, não pesa nada, e você pode ter Inconfidência aí no seu celular. E o programa Uma Questão de Fé, como de costume, ao vivo pela página do programa Uma Questão de Fé. Você também pode acompanhar a nossa live e participar por lá também. Boa tarde, senhores. Pablo, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Fer. A Mariana, a Marcela que estão aqui com a gente, o pessoal que está em casa. Uma alegria estarmos juntos novamente. Começando, Fernando, boa tarde. E aí? Tudo certo? Beleza? É nóis. Boa tarde, Mário, Marcela, Pablo, pessoal de casa. Muito bem, começando o programa Uma Questão de Fé. O assunto hoje é bem legal de tratarmos, uma discussão que de vez em quando fica um pouco mais acalorada por aí, por aqui, e a gente vai tratar no âmbito da fé, mas também no âmbito social. Hoje o nosso assunto é aborto. Fica com a gente até 13h, tem programa Uma Questão de Fé por aqui. Seus bens soube compartilhar, por isso A Rádio Inconfidência apresenta o programa Uma Questão de Fé. Bate-papo, opiniões e interação com os ouvintes. A partir de agora na Rádio Inconfidência. 12:08 e já começando o nosso programa, nós vamos pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos inspire neste início de tarde, neste sábado, mais uma vez, sempre contando com a luz do Espírito Santo para iluminar os nossos pensamentos, nos dar discernimento e que mais este dia de estudo aqui nos sirva para refletir um pouco mais sobre a nossa fé e o que a nossa fé nos diz para a nossa vivência, para a nossa vida. Pedimos então ao Espírito Santo: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. vem Espírito Santo. Vamos lá, 12:09, começando aqui o nosso programa. Lembrando para você que nos acompanha aí pelas reprises, agora nós temos reprise, né? Todas as quintas-feiras. Às 8h. Às 8h. Então eu vou dando a hora aqui, porque rádio, né? A gente tem que dar hora, mas você que está acompanhando pela reprise aí, ó, se preocupa não que tá tudo certo. É à noite, mas eu tô falando aqui do meio-dia mesmo, tá bom? Tá tudo certo. Muito bem, olha, nós vamos conversar sobre este assunto que há décadas é discutido, defendido por uns, combatido por outros. É óbvio que em uma hora, né, Pablo e Fernando e você que nos acompanha, é claro que em uma hora a gente não vai esclarecer absolutamente nada. Nós queremos pensar mais e falar mais sobre este assunto, né? Então, partindo daí, vamos, claro, nos basear no que a nossa igreja diz, mas a nossa igreja também nos prepara e nos posiciona para a sociedade. Então, muitas coisas nós vamos usar aqui no âmbito social também. Tá bom? Então, assim, bem livre, nós vamos conversar sobre estes assuntos que estão em torno do aborto. Onde começa a vida e os casos específicos, por que criminalizar, porque é crime, coitada da mulher pobre e tudo mais, enfim, e quem já cometeu? O que a igreja diz, qual é, né, o posicionamento da igreja, condenar, enfim, esse monte de questões nós vamos tentar em uma hora falar um pouco sobre cada uma delas aqui. Senhores, fiquem à vontade para abrir. E sobretudo também, Paulinho, desculpe te cortar. Fica à vontade. Nós não estamos aqui também para apontar o dedo, para julgar quem infelizmente já aconteceu isso. Não é a intenção desse programa, né? E também não é a intenção da nossa igreja apontar o dedo, julgar e condenar. Não é.
Queremos também convidar você que nos acompanha. Hoje, infelizmente, estamos sem o WhatsApp aqui. Você pode participar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela nossa live. Pode contribuir com a nossa discussão se você tem uma reflexão, se você tem uma opinião contrária ou a favor, enfim, nós vamos aqui discutir. Claro que nós estamos no programa Uma Questão de Fé e estamos falando a partir daquilo que a nossa fé e a nossa igreja nos ensina. Pablo, escolhe, pois, a vida. Podemos partir daí? Bonito, né? Foi um tema de campanha da fraternidade, né? Não lembro de qual ano, mas não faz tanto tempo assim. Essa é o preceito, a premissa que a igreja tem para defender, né? Defender a vida. Defender a vida, defender o direito à vida de qualquer um, inclusive um embrião, né? E isso é o que a gente vai falar aqui, mas assim como você falou, o nosso programa, o nome dele é Uma Questão de Fé. Mas eu estava lendo aqui um livro e é interessante falar que a própria igreja, a nossa igreja católica, em um documento de 2008, que trata sobre a dignidade da pessoa humana, um documento da Congregação para a Doutrina da Fé, instrução sobre a dignidade da pessoa humana, disponível no site do Vaticano e tal, fala e enfatiza a importância, Paulinho e Fernando, de debater esse assunto do aborto. É uma frase do documento já que eu vou falar. Conforme a lei moral natural pela própria razão. Ou seja, a gente pode e até deve falar sobre isso sem entrar na questão religiosa e na questão de fé. Apesar de que a gente vai tratar da questão da fé, porque é o propósito do programa. Porque assim, como a gente está num estado laico e a maioria dos estados do Ocidente, pelo menos, são laicos, a gente precisa falar, né, desse assunto também com um pouco de laicidade, porque tem argumento e tem muita coisa para se falar, sem nem tocar na questão da religião, para debater com todo mundo e defender a vida com argumentos filosóficos, sem independente se a pessoa acredita ou não acredita, ou no que ela acredita, enfim. Porque é extremamente relevante. Exatamente, porque tentam desconsiderar argumentos de religiosos, cristãos, enfim, né? Partindo do princípio, usando a premissa de que ele é cristão. Isso então, já o tiraria do debate. Porque eu sou cristão, eu não posso opinar. Mesmo que a minha opinião não tenha base e fundamento religioso nenhum. Não posso porque eu sou... Então, assim, quando não se consegue discutir com o argumento, tenta-se destruir o argumentador. A pessoa, né? Ataca a pessoa, né? E hoje até, se um grupo de cristãos resolve ir à frente de uma clínica de aborto, rezar pacificamente, em silêncio, é perigoso ser atacado. Sair de lá apedrejado e xingado, só pelo fato de você estar ali, né, não levantando uma bandeira religiosa, mas pelo fato de você ser um religioso. E daí a gente começa a pensar em outras coisas, né? Se é clandestina, por que, né, não é fechada, por que esses médicos ou essas pessoas, né, não são presas, né? Porque a gente fala da criminalização, coitada da mulher, né? Vamos criminalizar a vítima, né? Daí nós vamos ter que pensar quem são as vítimas, né? Dessa discussão e nesse contexto todo. Mas o médico, nesse caso, essa pessoa que tem essa clínica, ele é culpado. Ele deveria ser o primeiro a ser preso. E como um vídeo que eu mandei para vocês, né? Vamos citar nomes, né? Vamos citar nomes do senhor Drauzio Varela, amigão lá, que ele estava perplexo, indignado com a atitude de um médico que recebeu uma paciente, né, que ela tinha iniciado o aborto. Ele atendeu ela, ele fez o que deveria, ele atendeu tudo, e depois ele chamou a polícia. E o senhor Drauzio estava totalmente perplexo com isso daí. Porque ainda é crime. E o médico, que nem o Paulinho falou, não só o médico, porque a gente fala muito da mulher porque acontece, né, o fato em si acontece no corpo da mulher, mas não é só a mulher a responsável, porque o próprio Código Penal, né, como é crime, permite, e é uma coisa da lei, o concurso formal e material de pessoas que participam. O médico é um dos principais, mas
sei lá, alguém que de alguma forma, direta ou indiretamente, participou, intermediou, pode responder criminalmente pelo crime, né? Então, a gente tem que considerar isso também. Olha, vamos falar da vida, porque é uma discussão também e muitos argumentos e muito se discute em torno do princípio da vida. A própria ciência, a biologia, enfim, né, não consegue definir ao certo onde essa vida se inicia, onde começa tudo isso, né? Do ponto de vista religioso, né, nós defendemos que, né, a vida começa na concepção. A concepção, né? E a concepção acontece no momento da união, né? Hoje é dia do farmacêutico, a Mariana está aqui, na união do espermatozoide com o ovócito. Com o ovócito, é isso, Mariana? Não? Com o óvulo? Sei lá. Não, eu sou, né, radialista. Muito bem. Não? Não é nesse momento que acontece? Que aí cria-se um novo DNA? Bom, é a teoria de algum dos médicos que defende, né? Que seria talvez ali o início de tudo. E daí muitas discussões surgem em torno de que não, é só quando gera consciência, enfim. E daí vai a discussão das pessoas querendo definir, Pablo, a fim de que entender onde começa a vida. E aí parte para todos esses campos, da filosofia, né, da sociologia, não, onde que essa pessoa realmente deve ser considerada uma pessoa, enfim, né? Quem somos nós para definir onde começa a vida? Os embriologistas, vários estudos, isso está fácil acesso na internet. Isso, quem nos diz também é a ciência. A partir dessa concepção que o Paulinho estava falando ali, quando ainda é uma única célula, e a partir daí começam as divisões, vai se formando os tecidos, os órgãos e tudo mais, nós só vamos parar essa evolução e de desenvolver na morte. Então, quer dizer, é vida. A partir dessa única célula que começa a divisão, começa a formar, já é vida. É legal você falar, porque eu já... Isso sim, não é a religião que está dizendo. É a ciência. Tem estudos e livros e estudos, tem vários. E, inclusive depois eu vou colocar na nossa live lá a fonte de tudo isso que nós estamos falando. Porque assim, a concepção, ela forma com o encontro dos gametas e tal, uma nova pessoa, porque já tem uma nova carga genética, sim, diferente do pai, a união do pai e da mãe que fez ela, mas ela já é diferente, né? Tem algumas características, mas é diferente. E ali, a partir dali, que começa esse desenvolvimento. Mas o que marca a formação, o início, é essa união que já é algo diferente. A mãe ali vai fornecer um ambiente favorável e nutrição, alimentação. A participação do pai e da mãe, mas que já começa uma vida independente. Ainda muito dependente da mãe, até certo estágio ali da gravidez, mas já diferente, destacada, vamos dizer assim. E aí, como você falou, ali começa o processo de desenvolvimento, que termina só com a morte. E aí a gente já fala de um argumento, né, contra o aborto, porque se você pode abortar, então, um embrião ou feto na barriga da mãe, o que impede de matar um nascituro, então? Né? O que impede você de pegar um bebê, nasci, não gostei, não é a cor do olho que eu queria, então vamos descartar? Porque é tão sem desenvolvimento quanto o embrião ou feto. Ele ainda está em desenvolvimento. Ou uma criança deficiente, que não tem ainda a capacidade de entender e perceber, e talvez durante a vida toda, dependendo do grau de deficiência. O que impede eu de matar uma pessoa viva com a sua capacidade intelectiva diminuída e um embrião na barriga da mãe? Nós falávamos sobre isso na questão do ateísmo, né? A pessoa, ela é o Deus dela, né? Aquele que não acredita em nada, na verdade, ele acredita sim, ele acredita que ele é o Deus dele e autossuficiente, enfim. E nós vamos começando a nos tornar também
né? Então, a partir desses pensamentos e desses, né, novos conceitos de sociedade, a definir qual é a sociedade. Então, quer dizer que uma pessoa com uma deficiência não tem o direito à vida? Não tem direito à vida porque não tem plena condições de entender tudo, enfim. O quinto ou sexto filho de uma família pobre não pode nascer porque a família é pobre? Então é eu que começo a decidir quem é que deve nascer ou não a partir das concepções e das convenções sociais. Então não se nasce mais, né? Então não nasce mais. Fernando está falando aqui, na Inglaterra, até um prazo, né, da gestação você pode ainda abortar, por exemplo, na escolha do sexo. Eu queria uma menina, mas ali eu não consegui, talvez na semana, lá no controle, né, nas técnicas que existem, lá eu não consegui, veio o menino, não. Então vamos abortar, porque nós vamos tentar de novo. Olha o que nós estamos criando. Quando você falou de até certo momento e tal, a gente pode já falar também, né, que o STF, há pouco tempo, 2012, autorizou o aborto de anencéfalos, né? E aí a gente começa, não quero entrar ainda, porque tem coisa tanta para falar do que é mais geral e genérico do que nesses casos específicos. As crianças queiram morrer. Eu citar isso para falar o seguinte, que a vida, o início, né, ou a melhor definição que define o início da vida não é apenas em virtude das funções neurobiológicas. Né? Porque então, nesse sentido, nesse exemplo que a gente deu, um deficiente, então, não tem direito à vida? Então, assim, não é só a biologia ou o desenvolvimento biológico que define o início ou o fim da vida. Muito mais do que isso, é uma questão filosófica, que vai bem no fundo do debate para entender quando surge o ser humano, não só biologicamente falando, que a gente não é só um amontoado de célula, mas no sentido mais profundo do tema, né? No sentido racional do tema, no sentido filosófico, ético. Mas eu precisei ser um amontoado. Precisei ser um amontoado. E somos um amontoado e tem o seu valor, o corpo e etc. Mas não, a vida humana não se reduz à parte física e corpórea. Isso que você estava dizendo aí da anencefalia, né? Que a criança, após nascer, corre o sério risco, ou evidentemente morrerá, né? Então quer dizer, se eu sei que você vai morrer amanhã, eu posso te matar hoje? Uhum. Né? Só porque então quer dizer, tem alguém, minha avó lá tá em estado terminal de vida. Eu sei que daqui a pouco pode ser que ela morra. Eu posso terminar com a vida dela hoje? Eu tenho esse direito? Eu não tenho esse direito, né? E aí assim, o que nós falamos no programa passado? Creio na ressurreição da carne. E aí tem tantas pessoas, não, mas como? Eu estou evitando o sofrimento dessa pessoa que talvez vai nascer e levar uma deficiência para o resto da vida. Se nós cristãos acreditamos realmente nessa ressurreição da carne, quando nós ressuscitarmos nesse corpo glorioso, nós não precisamos ficar presos nessa vida. Vai vir a vida eterna, onde nós seremos ressuscitados, né? Então, do lado e na visão cristã, eu não posso tirar o direito dessa pessoa, eu não posso escolher se ela vai... E se eu não tenho o direito de escolher evitar o sofrimento dela ou não. Nós não podemos reduzir a vida a uma deficiência. Nós não podemos reduzir a vida a uma deficiência física, mental, e daí a gente pode pensar espiritual, de caráter também, e nós somos cheios de deficiências, cada um com a sua. Nós não podemos limitar ou definir o que é vida e quem deve viver a partir desse conceito de perfeito e imperfeito. Sim. É tão assim, tanta coisa para ser abordada, tanta coisa. Porque e assim, quando a gente começa a pensar por esse ponto, a gente vê a contradição de reportagens e opiniões de pessoas que defendem, por exemplo, né, os deficientes, e claro, com muita razão, né, e reportagens que, né, mostram a superação dessas pessoas e ao mesmo tempo tira o direito à vida de um indefeso. Então assim, é uma contradição que quando você sai um pouco, né, você falava, Paulinho, fora do ar, quando a pessoa, por mais que tenha vivido
algum fato na sua vida que envolva o aborto muito traumático, mas quando você sai do subjetivismo, né? E vai para a questão mais objetiva do problema, você vê o tanto de contradição nesses argumentos pro aborto. E aí eu já falo, entrando no seguinte assunto. Alguém tá vendo o programa, tá vendo aqui, não sei se as meninas estão aparecendo. Não tá. Um monte de homem falando sobre aborto, mas homem não engravida. Como se o homem não pudesse falar, né? Como algumas feministas falam e tal. Uma questão, sem útero, sem opinião. É um problema só que as mulheres têm que resolver. O homem não poderia, né? O homem tem que ser deixado de lado. Gente, é claro que a mulher sente todo... esse processo acontece no corpo da mulher, isso não é inegável. Mas a gente não pode participar porque a gente também veio do corpo de uma mulher. E aí, assim, é tão absurdo isso, né? E é só a mulher, e também quando você para pensar, né, que a mulher decidindo abortar o seu filho, nada mais é do que o direito do mais forte, não é? A mulher, a mãe, naquele momento, ela é mais forte, ela tem a vontade dela bem definida, ela tem a sua capacidade e tal, o bebê não. E aí é a lei do mais forte, é uma lei da selva mesmo, né? A mãe faz o que ela quer porque o corpo é dela e etc. E ponto final, acabou e ninguém conversa. E o homem não pode nem falar sob pena de ser acusado de machismo e etc. Então, assim, a gente já tem que quebrar isso aí. A gente, é claro que a gente precisa ouvir. A gente falava também antes de começar. O legal seria trazer pessoas aqui, mulheres aqui para dar testemunho, né? E mostrar, né, o outro lado de quem já passou por isso. O trauma, né? Principalmente o trauma na vida da mulher que acabou abortando, não porque ela era uma assassina, mas, sei lá, eu tava lendo o livro agora e ele falava que a maioria das pessoas que optam pelo aborto não é porque a pessoa é uma assassina, é um erro. Um erro, a pessoa tem lá suas convicções e tal, quando vê, vai e faz. E depois sofre as consequências, e a gente eu já ouvi testemunho, de a pessoa sofre pro resto da vida. Carrega esse trauma psicológico pro resto da vida. Mas ainda que a gente não traga ninguém aqui, na internet a gente pode citar aqui vários casos de mulheres que passaram pelo Pablo, aborto e depois se arrependeram. E aí, né? eu quero levantar mais uma bandeira que é defendida por quem é pró-aborto, de dizer, mas exatamente por conta de ser uma imposição da sociedade, criminalizar isso que ela se culpa. Não é, não. A consciência dessa mulher, né, e o corpo dela vai responder ou se manifestar para o resto da vida dessa ação. Ela pode, de momento, ter tirado um filho da barriga, mas nunca mais ela vai tirar esse filho da cabeça. Não é o ser crime ou não ser crime que faz com que essa pessoa sofra para o resto da vida. Não é. Né? A questão é o sentimento, o coração dela e a consciência dela de saber daquele indefeso, de saber daquela vida indefesa que foi tirada por N motivos. Eu quero levantar uma palavra que é muito falada por quem é pró, é indesejado. E daí a gente sai de uma necessidade absurda, enfim, e aí a gente vai caindo para o subjetivismo do indesejado. Porque o que pode ser indesejado? Ah, não, esse ano eu vou viajar. Porque tudo pode se transformar num contra-desejo, num indesejável. Tudo. Da coisa mais fútil e supérflua a mais séria e relevante. Tudo. Porque indesejável é muito subjetivo. É muito vago. Indesejado. Porque estão querendo reduzir a vida a esse ponto. E a gente falava disso aqui em outros programas e já falamos. Há uma cultura de morte, né? Aliás, o aborto surge por uma intenção de controle populacional. Todo mundo sabe disso, é história, gente. Isso é história, né? É só vai estudar. Não tem, ninguém estava preocupado com a mulher pobre não. Quando a história do aborto começou, a questão era controle populacional. Não nos enganemos.
O motivo real era esse. Hoje, são uma série de motivos hoje. Hoje é um baita de um negócio, né? Enfim. E Paulinho, se você pegar e ler os argumentos pró-aborto, cara, não tem fundamento nenhum. Dá até vergonha alheia diante de alguns argumentos que esse pessoal tem. Eu fico pensando como alguém teve a capacidade de criar um argumento desse e ainda se diz que uma pessoa dessa é intelectual. Sabe? É muito difícil. É cada coisa. E assim, eu vou falar, Fernando Vér, eu sou contra a todo e qualquer tipo de aborto em qualquer situação. Estupro, contra. A pessoa já tem que levar o trauma do estupro pro resto da vida. Ela tem que levar o trauma depois de um assassinato, de um filho que ela cometeu. Ela tem que carregar 2 traumas depois. Eu acho que a gente tem que falar mais sério sobre isso, porque aí é um ponto em que muitos cristãos se pegam. Eu sou contra, mas em caso de estupro, eu sou a favor. Tem muito cristão... E assim, e quando eu disse assim, a pessoa tirou um filho da barriga... É um filho. 1 semana, 2 semanas, 2, 3 dias de concepção. Era um filho. Né? Como o Padre Léo disse, tem um filho lá no céu agora intercedendo por você. Exatamente. Eu queria falar sobre isso de forma mais direta e mais específica, essa questão do aborto, porque tem muitas questões em torno dessa discussão e muita defesa por conta de toda a maldade, todo o trauma do crime, do aborto. Aliás, do crime do estupro, né? Enfim, das diversas maneiras. Tem mulher que é estuprada, menina, na pré-adolescência ali, pelo pai, né? Enfim, de casos mais escabrosos, enfim, né? E nós não somos cegos para isso, não. Ninguém que quer acobertar e fantasiar, não é isso. É um absurdo, é hediondo, é um crime e ponto. O Pablo é advogado, pode falar de forma civil ainda mais perfeita sobre isso. Natan também. A questão, né? A questão é que nós temos que pensar o seguinte: a partir daí há caminhos, né? E a gente pode ouvir testemunhos de diversos lados, de mulheres que optaram pela vida. E talvez um caminho seja o próprio filho. A alegria que pode curar o trauma dessa pessoa talvez esteja no próprio filho que vai nascer. Deus não tira algo bom de uma tragédia? O que Deus vai tirar de um estupro? A vida. A criança, o filho, a chance de uma história diferente. No caso do estupro é muito difícil, não é? Na verdade, todo o tema é difícil. Não é fácil. Mas no caso do estupro, você aumenta ainda mais o ciclo de violência, né? Então é uma gravidez indesejada por um ato mal violento, com outro mal, por um ato violento. E aí sim, aí eu tenho que concordar com algumas mulheres que nós, homens, apesar que existe também estupro de homem, né? Natan já foi policial, a gente vê tanta coisa no mundo criminal, no mundo do crime, que a gente, meu Deus, o ser humano é capaz disso? É capaz disso. O homem também sofre esse tipo de violência. Mas é uma violência absurda para a mulher, né? É uma violência absurda. Mas o aborto aumenta o ciclo de violência, né? E matar o inocente não vai reparar o erro do estupro. E o que é legal de ouvir, né? Sobretudo nesse caso importante, a mulher, porque uma mulher que comete o aborto depois de um estupro, e eu já ouvi algumas dizendo, né? Não alivia a dor. Não alivia. Não alivia o sofrimento. Pelo contrário, nos casos que eu acompanhei, inclusive, aumenta o sofrimento. Porque há sim uma culpa. Ela sabe que ela está matando uma criança. Um indefeso, um inocente, fruto de um crime, é verdade. Né, Pablo? É difícil demais. Fruto de uma violência. É terrível, né? É terrível. Eu acho assim... A gente tem que separar, né, Natan? No direito, na faculdade de direito, a gente aprende. E é interessante falar, assim, para quem tá em casa e tal. Existe 2 maneiras de você valorizar um ato ou um fato, né? E nem tudo você pode reprovar algum ato ou algum fato, mas não necessariamente tornar ele um crime, né? Então, o que eu quero dizer com isso? No caso do estupro, do aborto no estupro,
hoje, na lei penal, a pessoa pode e não... É uma das únicas excludentes, né? Que é no caso do crime. Se for um estupro que gerou aquela vida. Mas o fato de não ser crime não tira a reprovabilidade do ato em si, porque o aborto aconteceu, né, do mesmo jeito. E o que eu quero dizer com isso? Não é porque é ou não é crime que é ou é certo. Porque o direito penal, ele a gente fala, né, no direito penal, ele vai julgar e condenar aquilo que é extremamente importante e necessário de ser cuidado. E a lei penal entende que o estupro é uma atenuante. Estou falando isso do ponto de vista jurídico. Mas a gente está tratando aqui das questões morais, éticas e religiosas. O nosso programa é uma questão de fé, né? Então, assim, não é porque não é crime que não tenha o aborto, a morte do feto inocente. Pode ser legal, mas não é essa discussão aqui. A gente está falando da questão moral e também religiosa. É isso que a gente está falando, né? O problema ele é complexo. É complexo. E aí, é isso que me dói mais ainda com relação a quem é a favor. São usadas bandeiras tão sérias como essa, né? Frentes e discussões tão profundas. E aí abre-se precedentes, terríveis a partir desse para interesses outros. Como eu estava dizendo, de um caso como esse, que é tão difícil de pensar, até como cristão, pensa na sua mãe, na sua esposa, né? Pensa você que é pai, que está nos ouvindo, na sua filha. É difícil demais essa decisão. É difícil. Como cristão, é um romper e é uma ação de fé mesmo. Ali é por a fé à prova. Mas dali para uma decisão banal, por exemplo, né? Sem motivo algum, né? Não quero. É outra coisa, foi totalmente no carnaval, diferente. Foi uma pessoa que eu não queria, enfim, aconteceu. Não, vai estragar meu corpo, não achei a idade certa de engravidar, enfim. E aí a gente reduz a vida de uma discussão tão séria e tão profunda como essa para outras, porque é isso que acontece. Essa era a briga lá no STF. Porque quando se permite ir aqui, libera-se e abre precedentes para todo o resto. Né? E você, como advogado, pode falar, um advogado pode conseguir aí a liberação a partir de uma liberação. Ele consegue. Esse é o interesse, é pegar algo, né, que comove ali a sociedade e conseguir uma brecha. E aí vai a boiada toda. E sabe quem que é o rei da brecha? É o demônio. É o cão. Ele é o rei da brecha. É o pai da mentira. E o Padre Léo falava, e eu ouvia hoje o Padre Léo falando mais uma vez, o demônio conseguiu pôr a mão no útero onde o Espírito Santo fecundou a salvação. No útero de Maria, onde o Espírito Santo fecundou a salvação, ele agiu e ele também está querendo pôr a mão dele lá. Porque nós, pela concupiscência, somos inclinados para o pecado. É o peso do pecado original que a gente carrega e a gente tem a tendência de vez em quando ser levado por ele para caminhos que não são os caminhos de Deus. Nós temos essa tendência. Mas ele conseguiu agir lá no início, na concepção, aonde a palavra de Deus diz que Deus diz, né? Desde o ventre da tua mãe eu já te conhecia. Isaías 43. Lá na perfeição ele quer interromper. Lá. Sabe o que eu acho interessante falar quando a gente fala disso? É uma outra coisa que está por trás, que diz o seguinte: hoje um filho, né, nem sempre é considerado. O que eu quero dizer é o seguinte: já existe uma predisposição de que se você tem um filho, você tem um problema. É um peso? É um peso, né? Porque quando você tem um filho, às vezes você vai contar para alguém,
A gente sabe disso porque é isso que acontece. Às vezes você conta, não como uma... A gente sabe, eu sei porque tem muita gente, amigos meus, tentando engravidar e não consegue. Para essas pessoas seria a maior graça da vida. Mas a gente sabe que às vezes um casal jovem que acaba engravidando antes de casar vai contar a notícia, é claro, despreparado e tal, como um pesar. Como um pesar. Então, a cultura nossa hoje... Encara a gravidez às vezes como um desespero. É. E assim... E é um mundo tão diferente de tempos atrás e tal. E aí quando a gente fala do aborto e tal, aí sim, nossa, é algo assim, né? E tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a vida é uma bênção. A vida é uma bênção, a vida é um dom de Deus. E eu lembro, hoje eu já não faço mais isso, mas logo que entramos no Facebook e tal, um dia conversando com uma menina e a menina defendia o aborto e eu era contra o aborto, ainda né? Sou, graças a Deus. Eu percebi naquela discussão de Facebook que a menina nunca ia concordar comigo e, é claro, eu nunca ia concordar com a menina. Aí eu falei assim pra menina, falei assim, poxa, vou parar de argumentar aqui, só queria falar que quando a minha esposa engravidou, era uma alegria poder acariciar a barriga dela e sentir a minha filha se mexendo, o meu filho se mexendo, sabe? Aquilo era inexplicável. A gente não via a criança, mas ela se mexia ali dentro. Já assim... E assim, sabe, só quando a gente vive isso que a gente sente e sai dessa discussão teórica. Porque hoje a gente vive muito essa coisa teórica, né? Uma coisa teórica, abortar, não abortar. Cara, vai falar isso pra uma mãe que tem filho, que passou 9 meses, que viu a carinha, ouviu o primeiro choro. Ela quer bater em você. Né? Vai falar isso pra um pai que teve a experiência de ser pai. Então, uma coisa muito teorizada, e sabe só por que existe essas discussões? Porque a mãe das pessoas que discutem escolheu pela vida. Porque se a mãe dessas pessoas não tivesse escolhido pela vida, as pessoas só são contra o aborto porque elas estão vivas. Porque em algum momento, a mãe dessas pessoas escolheram que elas vivessem. E hoje elas se sentem no direito de se colocar no direito de Deus escolher quem vive e quem não vive. Minha gente, é o seguinte, então nós vamos fazer assim. 2 horas de programa hoje? Não é. Nós vamos pro intervalo e já a gente volta para falar mais sobre isso, que nós queremos falar também, na esperança de, quem sabe, tem alguém que está nos assistindo, nos ouvindo ou venha nos acompanhar um dia, isso fica na rede e vai embora, que já tenha cometido. O que é que a igreja fala? Né? Qual é a palavra da igreja? Né? A igreja excomunga, a igreja condena a morte, enfim. Qual é o olhar dessa igreja que é mãe? Como a igreja se posiciona neste momento a partir do ato consumado, já feito? Né? Já foi, já fez, já errou, enfim. Nós vamos voltar falando disso. Eu já tenho recado também aqui do nosso amigo Natan. É rapidinho o nosso intervalo. A gente segue por aqui com o programa Uma Questão de Fé, meio-dia 52, para dar tchau. Acabou o programa, tá? Eu só quero, Pablo e Fernando, chamar a atenção de vocês para algumas questões, só para a gente concluir, porque já é meio-dia e 52. Esse caso que eu chamei a atenção antes da gente ir para o intervalo, de quem porventura já veio a cometer, né, um aborto e hoje se arrepende profundamente, se sente em falta com Deus, né, por esse fato. Eu não quero chamar de assassinato, né, mas essa ação gerou, né, uma morte. Gerou uma morte e eu quero então que a gente fale sobre isso do ponto de vista da absolvição, da misericórdia de Deus. Com vocês. É tão rápido, né? Não sei se dá tempo de falar, mas E é uma parte muito importante também, importante, né? Então, assim, as pessoas às vezes acham, né? E quem passou por isso sofre muito, muito, muito com isso, que não tem perdão. E não é assim, né? Tem perdão, sim. O que tem é que, dada a gravidade do ato e do fato e das suas consequências, já que tira a vida de um inocente, até o Código de Direito estabelece, diz, eu estava olhando aqui o código, fala-se de excomunhão late sentença.
né? Automática, né? Não precisa de muita coisa para que tenha essa excomunhão. Que pode, de acordo com o código, ser levantada só pelo bispo, né? Ou por um padre que tenha essa capacidade. Por isso que é o que muita gente sabe, né? Que o pecado de aborto, ele pode ser confessado só, né, para o bispo, porque só o bispo que pode absolver. Mas agora, recente, por conta do Ano da Misericórdia, Papa Francisco estendeu essa autoridade, esse poder para também os padres, né? Indicados pelos bispos, né? Mas é que agora até eu confesso que pintou uma dúvida. A gente não é padre, a gente é leigo. Eu não sei se ele estendeu isso só por conta durante o Ano da Misericórdia ou se isso vale também após o Ano da Misericórdia, né? Essa absolvição pelos padres, né? Por todos os padres ou só pelos padres indicado pelo bispo. Mas o mais importante é falar que sim, Deus perdoa, porque Deus é misericórdia. É interessante falar desse ato da excomunhão automática. Está no Código de Direito Canônico, isso. E quando a pessoa tem a consciência que isso é um pecado grave e ela vai lá e comete o aborto. Esse é o caso exatamente. Da excomunhão. Quando a pessoa... Consciência plena da pena, da consequência. Isso. Quando a pessoa não tem consciência disso... Não é. Não é. Agora, se você está nos escutando e assistindo, agora você já tem a consciência disso. Então, a partir desse momento, se acontecer... A importância desse programa... E interessante falar assim, nós não temos tempo, mas... O porquê que se eu chegar aqui e matar o Pablo, eu não sou excomungado da igreja? Mas se eu tirar a vida, né? Se eu abortar, Porque antigamente o aborto não era crime, não era criminalizado. Então, se a pessoa cometesse um aborto, essa pessoa não ia presa. Então, a igreja preocupada, queria mostrar a importância da sociedade para isso, né? Queria mostrar a importância da sociedade para isso. Hoje não, hoje já alguns casos já é crime, né? Em algum ainda não, infelizmente, mas a igreja não mudou a posição. E eu vou até 12h55 também quero falar sobre isso, sobre essa vida que foi interrompida, né? Que foi tirada, enfim, independentemente de qual tenha sido o motivo ou a motivação, né? Que não está nela uma culpa para você, mulher, ou para quem motivou, e como você disse, no caso quem intermedia também, né, pode se sentir cúmplice, culpado também por tudo isso, e deve, né, se sentir culpado, pelo menos deve se acusar esse erro e se arrepender. Que é o primeiro passo disso, né, do arrependimento. Né? O que eu quero dizer é que nessa vida está talvez a tua salvação, os santos inocentes, aqueles que deram a vida, né, pelo pecado. Quem é que deu a vida pelo pecado, Pablo? Nosso Senhor, né? Jesus, né? E os santos mártires e os santos da nossa igreja, enfim. Mas esse inocente também é salvo pelo pecado. Também é salvo pelo pecado. E intercede, eu estou aqui trazendo as palavras do Padre Léo, né? E quero citar ele porque isso não é meu, eu estou falando, me repetindo mesmo, porque eu acho que deve ser reproduzido isso. Você tem no céu alguém que está intercedendo por você, mãe, por você, pai, que incentivou ou talvez foi a favor daquele momento de tomar aquela decisão. Existe um santo no céu que se une aos santos inocentes, né? Para quem não sabe, a igreja tem um dia, 28 de dezembro, que é celebrado o dia dos santos inocentes, as crianças que foram mortas pelo decreto de Herodes, né, que queria matar todas as crianças que tivessem nascido ali, que tivessem até 2 anos, porque ele queria matar o próprio Jesus, né? E tantos inocentes foram mortos naquele dia, então a igreja celebra o dia dos santos inocentes, 28 de dezembro, né? E então soma-se a esses que são mortos, indefesos e inocentes, mas eles não são um motivo de culpa, eles são, quem sabe, uma janela e uma porta para a salvação. E eles estão intercedendo, e talvez uma reparação tua diante disso é viver uma vida de santidade, que é o que eles querem lá de cima, intercedendo, que você se reconcilie com o amor de Deus e vive essa vida de santidade. Procure a igreja, procure um padre, converse. Isso, né? Que eu ia falar, assim, já encerrando, né? Aqui a gente já está com o tempo esgotado. Extrapolando. A gente não está aqui falando tudo isso para julgar, apontar, né? Quem eventualmente
acabou cometendo um aborto por N motivos, ou quem seja a favor. Mas para a gente, enfim, defender a vida, a posição da igreja, a nossa posição, mas dizer o seguinte, sempre há tempo. Sempre há tempo para se arrepender, para se converter, né, e mudar de ideia. E se acontecer isso, Deus perdoa. Procura um padre, um bispo de coração. Procura o padre primeiro, alguém que vai te orientar, né, um arrependimento. Se você deixar um pouquinho a revolta de lado, não sei, o ódio, qualquer coisa, e pensar com o coração, com amor, uma criança não pode pagar por um erro, né, de um adulto, por uma irresponsabilidade ou qualquer que seja o motivo. É uma criança. É uma criança, é só uma criança. Então, Deus é misericórdia, né, gente? Então, e nós não podemos reduzir a vida, o direito da vida, para discussões sociais, socioculturais, porque a vida deve ser preservada e respeitada desde a sua concepção, independentemente de fé, credo, sociedade. A vida deve ser defendida e é por isso que a nossa fé e a nossa igreja defende. E para encerrar, com as palavras que o Paulinho iniciou, né? Escolhe, pois, a vida. Então, na dúvida se ainda é vida ou não, escolhe, pois, a vida, né? Escolhe pela vida. Na dúvida dos 50%, por que escolher pela morte? Escolhe pela vida, na hora de você praticar ou defender.